Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos agora passar para a exposição da palavra do nosso Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5. Nós encerramos assim hoje a nossa série neste livro. Passamos várias semanas, um tempo bom, meditando e refletindo a respeito da carta de Tiago. Hoje nós chegamos à parte final. Vamos ler Tiago 5, do versículo 13 ao 20. Tiago capítulo 5, do versículo 13 ao 20. Tiago 5, a partir do versículo 13, convido você a ouvir com atenção a palavra de Deus, que nos diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, nós rogamos a Tua ajuda neste instante. Abra o nosso entendimento, nosso coração para receber a Tua palavra com humildade. Aplica a Tua verdade em nossas vidas. Nos ensine, Senhor Deus, os Teus caminhos e os Teus preceitos. Pelo Teu Santo Espírito, nos auxilie. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós enfrentamos, de modo geral, uma constante, sempre existente pergunta a respeito da maneira em que devemos viver neste mundo. Os dilemas, as dúvidas, as situações que nos fazem muitas vezes pensar, nos fazem muitas vezes sentir, às vezes, indecisos, perdidos, não saber exatamente a melhor forma de proceder, são inúmeras, desde questões materiais, quanto questões espirituais, questões familiares, profissionais, decisões, escolhas, as situações que muitas vezes nos faz olhar para nós mesmos e perguntar: como é que eu, como um cristão, devo proceder nesta situação? São várias, são constantes. O que fazer neste mundo? É uma pergunta perene para o cristão. A palavra de Deus, então, em muitos lugares nos dá algumas dessas respostas. Nós precisamos de um manual prático, não é à toa que nós falamos, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Não apenas nos ensina a respeito daquilo que nós devemos crer, mas também o que nós devemos fazer. É a nossa regra de fé e prática. E o livro de Tiago, creio que os irmãos perceberam isso, ele é um livro que tem esse caráter prático do começo ao fim. Afinal, Tiago está escrevendo para cristãos sofrendo as diversas lutas, batalhas, perseguições e opressões deste mundo.
Tiago estava escrevendo para cristãos que, assim como eu e você, vivemos em um mundo hostil a Cristo e ao povo de Cristo. E Tiago utiliza-se de uma técnica muito comum aos livros de sabedoria do Antigo Testamento, aonde ele fala de diversos tópicos várias vezes, sempre ou explicando algo que precisava ser explicado melhor, ou dando mais detalhes, ou mostrando uma outra perspectiva sobre esses temas. Tiago fala a respeito das finanças várias vezes, e da maneira que o cristão deve utilizar o seu dinheiro. Tiago fala a respeito das dificuldades e do sofrimento, das tribulações, das lutas que os cristãos sofrem. E várias vezes ele nos mostra que as tribulações são instrumentos nas mãos de Deus para o nosso crescimento, que nós devemos confiar e esperar no Senhor, nós devemos ter paciência. Tiago fala a respeito do perigo da língua e o poder que a língua tem para destruir, para maltratar, para acabar, ao mesmo tempo em que ele ensina que a língua também é poderosa para edificar, para acalmar, para ajudar, para construir. Tiago escreve de forma prática sobre assuntos práticos do nosso dia a dia. E um dos temas que ele já falou e volta a falar nessa parte final dessa carta é a respeito da oração. A oração. E se os irmãos se lembram, um dos primeiros assuntos que ele menciona é também a oração. Então, em um livro prático para o cristão, que nos ajuda bastante a entender as perguntas práticas sobre como viver neste mundo, Tiago começa e termina com a oração. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, faz exatamente esse ponto, mostrando nós deveríamos tirar daí, então, ou perceber a partir disso, o quão importante é a oração para o cristão. E é exatamente isso que Tiago nos ensina nessa parte final. Ao encerrar a sua carta da maneira que ele começou, falando da oração, ele nos ensina que a nossa vida deve ser centrada na oração, que é um instrumento poderoso do Senhor, sem nos esquecer dos perdidos. A nossa vida deve ser centrada na oração. A oração é um instrumento poderoso do Senhor, mas nós não podemos nos esquecer dos perdidos. Nós vamos ver então 3 pontos. Primeiro, do versículo 13 ao 16, a centralidade da oração. A oração é central para o cristão. A oração é central na vida do cristão. Depois nós vamos ver do versículo 17 ao 18, o poder da oração. A oração é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E, por último, no versículo 19 e 20, vamos ver a necessidade de restaurar os perdidos. A nossa vida deve ser centrada na oração, que é um instrumento poderoso do Senhor, mas nós não podemos nos esquecer daqueles que se perderam. Veja então, a partir do verso 13, Tiago começa com algumas perguntas. São perguntas retóricas e a resposta, obviamente, implícita é sim. Ele diz, está alguém entre vós sofrendo? Não precisa ser profeta nem vidente para afirmar que no meio de um número grande de pessoas, alguém está sofrendo. As lutas, as dificuldades, as batalhas, alguém está sofrendo. E nós poderíamos aumentar, a maioria das pessoas estão sofrendo. E aqueles que não estão sofrendo atualmente, já sofreram e vão sofrer. Jesus Cristo nos lembra, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago diz, está alguém sofrendo? E a resposta para quem está sofrendo é, faça oração. Está alguém alegre? Outra pergunta retórica, que a resposta também é sim, porque mesmo num mundo caído, cheio de lutas e aflições, em Cristo Jesus nós temos alegria, nós temos paz, e nós recebemos muitas e muitas bênçãos, de formas variadas, que dizem respeito a todas as áreas da nossa vida, e nós também estamos alegres, sempre há aqueles que estão alegres. Aqui nós temos um lembrete de que na igreja, no meio do povo de Deus, as emoções, elas muitas vezes estão em lados opostos. Ao mesmo tempo que um chora
e lamenta o sofrimento, o outro está celebrando a vitória e a conquista. E isso é natural, isso não pode, não deve gerar nenhum tipo de inveja ou nenhum tipo de sentimento negativo quanto ao próximo, faz parte da vida. Alguns estão sofrendo hoje, enquanto outros celebram hoje. Amanhã, o que sofria celebra, o que celebrava sofre. A vida acontece dessa forma. Tiago então diz, está alguém sofrendo? Obviamente, alguém está sofrendo. Está alguém alegre? Obviamente, alguém está alegre. No meio do povo de Deus, as coisas caminham junto, a alegria, o sofrimento, a dor, a tristeza, a vitória, a conquista. Mas veja que interessante, quem está sofrendo, ore. Quem está alegre, cante louvores. Independente do lado em que você se encaixa, sofrendo hoje, nesse momento, ou alegre, cantando, a sua reação deve ser se dirigir a Deus em adoração. Sofrendo, ore. Alegre, cante louvores a Deus. A vida do cristão, ela é voltada para Deus. Ela é próxima e direcionada a Deus. E em todas as circunstâncias que enfrentamos, nós devemos sempre buscar primeiro, nos voltar primeiro, nos aproximar primeiro de Deus. Na alegria, cantando, louvando, agradecendo. No sofrimento, orando, lamentando, clamando e intercedendo. Mas o local, o ponto em que ambos olham é o mesmo. O alegre olha para Deus e canta louvores. O sofredor olha para Deus e ora. O cristão deve olhar para Deus. E veja, ele já começa a falar, faça a oração, faça a oração. No versículo 14, ele aumenta, ou ele expande a questão da oração. Ele dá detalhes maiores a respeito do sofrimento, não apenas agora o sofrimento de modo geral, que pode ser de várias naturezas, mas agora ele fala, está alguém entre vós doente, um sofrimento que nós também conhecemos muito bem, estamos familiarizados. E a ideia do texto não é uma doença comum, mas uma doença grave. O doente, o enfermo aqui está provavelmente acamado, está impossibilitado de vir até a igreja, de participar junto ao povo de Deus. Está alguém doente. O que ele deve fazer então? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Oração sobre ele, mais uma vez, enfatizando, essa pessoa está enferma, acamada, impossibilitada de se levantar, impossibilitada às vezes até mesmo dela mesmo orar. Chame os presbíteros para que eles façam oração. A ideia de chamar os presbíteros não quer dizer que os presbíteros têm um tipo de oração especial, extra poderosa para resolver os problemas, mas diz respeito à representatividade. Os presbíteros são aqueles que foram escolhidos pelo próprio povo, pela própria igreja, diante, é claro, da soberania de Deus. Então, foram apontados, levantados pelo próprio Deus para representar, governar e cuidar do seu povo. Chamar os presbíteros significa chame aqueles que estão cuidando, que estão liderando, que estão à frente da igreja, e eles vão lá representando toda a igreja para que eles orem, fazendo oração no nome do Senhor. Versículo 15, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Este é um texto, irmãos, muito debatido em toda a história da igreja. As perguntas são várias. As pessoas perguntam primeiro, por que chamar os presbíteros? Nós já respondemos, eles representam a igreja. As pessoas perguntam, mas e o óleo? Como assim ungindo com o óleo? O que isso significa? As opiniões são diversas, mas a gente poderia explicar ou resumir em duas principais posições. Existem aqueles que defendem que aqui Tiago se refere ao uso medicinal do óleo, que era comum naquela época. As pessoas usavam-se do óleo para tratar algumas feridas, algumas doenças. O óleo era considerado uma substância medicinal, tinha características medicinais, era utilizado como medicina. Alguns comentaristas vão até ao ponto de dizer que o melhor tipo de substância medicinal que existia. Então, o princípio, eles vão dizer, é que os presbíteros oravam,
e a pessoa também utilizava-se do melhor que a medicina tinha para oferecer. Não sei se podemos ir tão longe e dizer que esse é o caso, mas, de qualquer forma, existe alguns comentaristas estudiosos que defendem o uso medicinal do óleo. Outro lado, porém, diz que não é o uso medicinal, mas é o uso realmente religioso. Todo o contexto aqui envolve questões religiosas. Chamar os presbíteros da igreja. Tiago está falando sobre a oração. Tiago diz que a oração de fé levantará o enfermo. Então, o óleo aqui é utilizado como algo simbólico do agir do Espírito Santo curando aquela pessoa. Veja, ninguém afirma, nenhum dos estudiosos comentaristas cristãos reformados, que é o próprio óleo que cura, ou que o óleo tem propriedades místicas ou sobrenaturais, mas que o óleo simboliza o agir do Espírito Santo trazendo a cura. O próprio próximo versículo diz: o Senhor o levantará, ou seja, quem cura é Deus. Quem ouve a oração, quem responde a oração é Deus. Quem age para restaurar a saúde do enfermo é Deus. O óleo é utilizado como algo simbólico, representando o agir do Espírito Santo, o agir de cura do Espírito Santo. Então existem essas duas posições, ou era algo medicinal ou era algo religioso. A questão é, provavelmente, Tiago está se referindo realmente a algo religioso. O texto não nos permite ou não nos dá tantos indícios a ponto de dizer que era algo medicinal, um tipo de medicamento. Mas, mesmo sendo um significado religioso, nós não podemos perder o foco do ensino principal do texto. O texto não está aqui nos dizendo que se tiver óleo, a pessoa será curada. Novamente, não existe nada de especial, de mágico no óleo. O óleo é apenas algo que está simbolizando o agir de Deus. O importante é o agir de Deus. O importante é a presença da igreja. O importante é a presença daqueles que lideram a igreja, que representam o povo de Deus, que estão na responsabilidade de governar e cuidar do povo de Deus, se compadecendo e em amor, visitando uma pessoa acamada, uma pessoa enferma, orando por ela, clamando pelo Senhor com fé que Deus é poderoso, pode curar, pode restaurar. E Deus, ao ouvir a oração de fé, restaura o enfermo. O óleo, ele é circunstancial, ele é acidental neste texto, ele é um detalhe. Talvez era uma prática que acontecia naqueles dias. Nós temos em Marcos capítulo 6, Jesus falando que os apóstolos, em uma de suas viagens missionárias, curavam as pessoas também se utilizando do óleo. São as duas passagens do Novo Testamento que falam a respeito do uso do óleo. Mas em ambas as passagens, o importante não é o óleo em si, o importante é o agir de Deus, fazendo aquilo que os homens não podem fazer. O óleo pode ser, com toda certeza, poderia ser retirado desse cenário que Tiago descreve, mas com pessoas que creem no Senhor, orando em favor de um irmão acamado, uma oração de fé, uma oração genuína, clamando a Deus, Deus pode levantar e levanta sim o enfermo. Mas as perguntas e os debates não param por aí. Muitos se questionam, mas o que Tiago quer dizer se houver cometido pecados? Será que a Bíblia está ensinando que toda situação grave de doença é resultado direto do pecado? De maneira nenhuma. Nós temos vários exemplos na Bíblia que nos mostram que muitas doenças, às vezes, são resultado simplesmente de estarmos num mundo onde doenças existem, num mundo caído, onde as doenças existem. Porém, algumas vezes é possível, sim, que as pessoas sofram em consequência de algum pecado. E se isso for o caso, a visita dos irmãos da igreja, dos presbíteros, também é uma oportunidade para que a pessoa reconheça suas falhas e peça perdão a Deus diante de testemunhas para que ele seja curado. Não quer dizer que toda doença é resultado direto do pecado de uma pessoa, mas nós não podemos também achar que não existem doenças que são resultados de algum pecado ou uma transgressão. Não temos o direito de julgar o próximo,
dizendo: você está doente, é porque você pecou, como os amigos de Jó fizeram. Mas nós temos o dever de olhar para o nosso próprio coração e nos perguntar: será que não estou passando por isso porque estou transgredindo a lei de meu Deus, porque estou pecando contra Deus por alguma atitude, por alguma forma que eu tenho vivido? A resposta é cada um que vai conseguir responder. E se isso for o caso, confesse a Deus, peça perdão, conte, confesse para que Deus te perdoe. E então você também será restabelecido, os pecados serão perdoados. Mais uma vez, focar apenas se toda doença é resultado de pecado, é perder de vista o ponto principal do texto. O pecado confessado é perdoado. Tiago diz: se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O perdão é oferecido a todo aquele que se arrepende e confessa a Deus. Todo aquele que se arrepende e clama a Deus por misericórdia, o perdão é oferecido. Não podemos, então, nos prender nos pequenos detalhes. Óleo, sem óleo, usa óleo, não usa óleo. Toda doença é porque a pessoa pecou. Se você está doente, é porque você está em pecado. Não vamos nos perder nessas questões. Vamos lembrar o ensino principal do texto. A oração é central na vida do cristão, é central na vida de quem está sofrendo todo tipo de sofrimento, é central na vida daquele que está alegre, cantando, louvando, é central na vida daquele que está enfermo, é central na vida dos presbíteros que têm o dever de, quando convidados, irem até os enfermos, orar, clamar a Deus, é central na vida daqueles que pedem oração e recebem a oração da igreja. O verso 16 continua: confessai, Tiago diz, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai, mais uma vez, orai uns pelos outros para serdes curados. A oração é central na vida do cristão. Não necessariamente agora alguém acamado, mas o ensino é: procure irmãos da igreja, procure pessoas que você sabe que te amam, que creem no mesmo Senhor, que são parte da mesma família, parte do corpo de Cristo, pessoas que você confia. Cultive um relacionamento de intimidade a ponto de ter a liberdade de não só orar, mas pedir oração, de abrir o coração, de confessar as falhas, de pedir: ore por mim, preciso disso, estou precisando daquilo, estou falhando nisso, ore por mim, eu preciso da sua ajuda, me apoie, me ajude. A comunhão em oração é o ponto principal deste texto, porque a oração ela é central na vida do cristão, ela é central de forma individualmente. Está sofrendo, ore, está alegre, cante louvores. Ela é central de forma eclesiástica, os presbíteros indo até um enfermo, orando por ele. Ela é central na vida interrelacional de cada um irmão junto ao outro, conhecendo, orando um pelo outro, fazendo uso da liberdade, clamando, pedindo por ajuda. Confessar os pecados significa não necessariamente que você deve falar para alguém para ser perdoado. Quem perdoa é Deus, você deve confessar os seus pecados a Deus, mas às vezes o seu pecado envolve outras pessoas. E é isso que Tiago está falando. Se o seu pecado é contra alguém da sua igreja, se o seu pecado envolve outra pessoa, confesse a ele. Não porque o seu perdão é condicionado ao perdão da pessoa, Deus te perdoa se você se arrepende, mas porque quando você busca a reconciliação, você confessa, você diz, você vai usufruir do alívio, da cura, do refrigério, da paz. Confessar, dizer. Nós podemos expandir, irmãos, demonstrando que o ponto de Tiago é que nós tenhamos não somente a oração como central em nossa vida, mas a intimidade com os irmãos, de tal forma que um ora pelo outro, e um tem a liberdade de abrir o coração e dizer as lutas, as dificuldades ao outro, sem medo de julgamento, sem medo de críticas, sem medo de ser questionado, derrubado, abatido, mas sabendo que vai receber uma mão estendida para ajudar. A pergunta, então, que nós fazemos é: na sua vida a oração tem sido central? Individualmente, você tem orado? Em todas as circunstâncias? Você tem participado do contexto de oração dentro da igreja eclesiástico?
Você tem permitido que os oficiais da igreja orem por você, pedido por isso? Você tem buscado esse auxílio, ou você esconde a sua luta? Ou você esconde o seu sofrimento? Os oficiais, nós temos nos atentado à necessidade da igreja e nos dispostos a ir orar por eles e interceder. A oração também é central na nossa vida, não só para nós mesmos, mas por aqueles que Deus colocou debaixo do nosso cuidado. Cada um dos irmãos, a oração é central na sua vida. Você conhece o irmão que está ao seu lado, você ora por ele, você sabe as necessidades que ele tem, você se abre e conta para ele as suas necessidades, você conta com a ajuda dele para vencer as tentações, para vencer o pecado, para vencer as lutas, as aflições, as tribulações. A oração é central na sua vida. Queridos, nós temos oportunidades de fazer isso, informais e formais. Informais no dia a dia, e nós falhamos nisso. Qual foi a última vez que você ligou para algum irmão da igreja, que você visitou e falou: olha, eu vim só para orar por você, vamos orar junto? Vamos tirar 5 minutos, uma ligação. Meu irmão, ore por mim, eu quero orar por você, preciso disso. Mas nós também temos oportunidades formais, toda semana a igreja se reúne para orar. A nossa igreja, sextas-feiras, 8 horas da noite. E é triste ver que as igrejas nas reuniões de oração estão vazias. Porque um não ora pelo outro mais. Porque nós não temos a oração como central na nossa vida. Nós oramos pouco. E nós não utilizamos das oportunidades de orar um pelo outro. De saber o que está acontecendo com a vida do outro. Muitas vezes, queridos, nós nem nos importamos com isso. Nós precisamos ter a oração central em nossa vida. Nós precisamos nos abrir e contar com a oração da igreja, dos presbíteros, dos nossos irmãos. Mais uma vez, às vezes nós sofremos calados, nós sofremos sozinhos, nós nos isolamos e não compartilhamos com o próximo a nossa dor, seja lá por vergonha, por orgulho, seja lá qual for o motivo. E querido, se a nossa igreja não é uma igreja que fornece um ambiente em que as pessoas se sintam seguros para pedir oração e compartilhar suas lutas e suas aflições, nós precisamos nos arrepender. Mas se o problema não é em oferecer o ambiente, não demonstrar esse amor e essa graça, mas o problema é que as pessoas, mesmo assim, se recusam, elas precisam também se arrepender, porque a oração é central. A oração é central na vida do cristão individualmente, sofrendo ou alegre. Ela é central na vida do cristão no meio eclesiástico, na igreja, os presbíteros indo, orando, os presbíteros representando o povo de Deus e intercedendo. Ela é central nos relacionamentos pessoais de cada um com os irmãos da igreja. Ore um pelo outro, converse, abra o coração, confesse as suas falhas. Queridos, como é bom você ter amizades íntimas o suficiente de pessoas maduras e cristãs verdadeiramente, a ponto de dizer: olha, essa semana eu ando mais irritado do que o normal, e eu tenho maltratado meus filhos, minha esposa, ore por mim. Como é bom você ter essa liberdade de não apenas você lutar sozinho contra a sua irritação, mas você contar com mais alguém do seu lado, batalhando junto, orando. Olha, ultimamente eu ando mais preguiçoso que o normal, eu ando fazendo isso, eu ando falhando nesse ponto, eu ando não tendo desejo de ler a Bíblia, eu ando tendo dificuldade de orar. Me ajude, ore por mim, ore comigo. Vamos lutar juntos. É isso que Tiago está ensinando. Ore um pelo outro, confesse os pecados uns aos outros para ter a cura. Porque Deus ouve a oração, porque Deus responde a oração de fé é respondida, os enfermos são levantados.
A oração é central na vida do cristão. Mas, queridos, o texto continua e nos mostra que a oração ela é poderosa, ela é um instrumento poderoso do Senhor. Tiago nos dá um exemplo. Primeiro ele diz no final do verso 16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração do justo muito pode, Tiago está dizendo. E então ele nos dá um exemplo. Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. Depois Elias orou e choveu. Resposta da oração de Elias. E o que é interessante é que Tiago antecipa algo que talvez nós pensamos. Mas Elias era um profeta, Elias era um grande homem. Eu não sou Elias, quem sou eu se comparado a Elias? A oração de Elias muito pode mesmo. Elias é Elias, eu sou eu. Mas Tiago nos lembra, Elias era um homem como você e como eu. Era um homem que tinha seus medos, suas inseguranças. O homem cuja fé vacilava. O homem que às vezes tinha dificuldade de entender o agir de Deus em sua vida. Sim, um profeta, um homem usado por Deus para grandes coisas, mas ainda assim um homem, com suas falhas, suas limitações. E esse homem falho e limitado, orou com fé, baseado nas promessas de Deus. E Deus respondeu a sua oração. Por 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou e choveu novamente. É interessante que Elias foi utilizado por Deus para fazer outros milagres. Mas Tiago cita esse. Talvez o motivo de Tiago citar esse é que aqui nós vemos que a oração que Elias fez, ela exigiu uma certa paciência. Ele orou para parar de chover, e então parou de chover, mas como que ele poderia saber que a oração dele foi respondida exatamente por 3 anos e meio, se 3 anos e meio não tivesse passado ainda? Ou seja, todos os dias ele precisava renovar a sua esperança e a sua fé de que Deus tinha ouvido sim sua oração. Será que esse exemplo não exigiu paciência e fé de Elias? Será que ele não se perguntava, será que Deus realmente ouviu minha oração? Ou simplesmente não choveu ontem, mas hoje vai chover? O fato é que depois de um tempo, nós podemos afirmar claramente, ele orou, e a súplica do justo, muito pode, de forma poderosa, Deus segurou a chuva. E em seguida, ele orou para chover. O que aconteceu? Choveu. Um homem falho, um homem com limitações, mas um homem que orou. A oração é poderosa. A oração ela é central na vida do cristão e ela é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. É claro que nós precisamos relembrar, nas mãos do Senhor. A oração não significa que nós mandamos em Deus, nós manipulamos a Deus, que nós convencemos a Deus a fazer o que a gente quer, porque a nossa eloquência é tamanha e nós conquistamos e suavizamos e convencemos a Deus, de maneira nenhuma. Mas a oração, ela é o instrumento que Deus usa para pôr em prática a sua vontade. Deus é soberano e não apenas decretou o que acontece, mas Ele decretou como as coisas acontecem. E muitas vezes, Ele escolheu usar a oração para cumprir com o seu querer. A oração é central na vida do cristão. A oração é instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Então, mais uma vez, por que nós oramos tão pouco? Por que a oração é tão difícil? Porque a oração é o último recurso de um coração desesperançoso. Porque, infelizmente, muitas vezes é assim que nós lidamos com a oração. Olha, eu já tentei de tudo. E nada funcionou. Estou desesperado. Não sei mais o que fazer. Então eu vou orar. A oração não é sinal de desistência. A oração não é a bandeira branca que você balança quando não tem mais forças para continuar lutando. A oração deve ser o seu primeiro recurso. A sua primeira atitude. A sua principal atitude. O seu principal recurso. E aquilo que você faz constantemente, enquanto luta, trabalha, corre atrás, enquanto enfrenta. Não é último recurso quando não tem mais opção nenhuma. Estou passando por uma enfermidade,
já procurei remédios, médicos, tratamentos, todo tipo de coisa, nada resolveu, agora eu vou orar. Pelo contrário, estou doente, eu vou orar. E enquanto eu oro, eu vou ao médico. E enquanto eu oro, eu procuro remédio. E enquanto eu oro, eu tomo a medicação. E enquanto eu oro, eu continuo a fazer aquilo que está ao meu alcance. Porque Deus usa e abençoa esses meios. E porque Deus pode fazer coisas além desses meios. A oração é instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Por que nós oramos tão pouco? Porque nós nos esquecemos de orar. Porque nós não utilizamos das oportunidades formais como igreja para orar um pelo outro. Porque são tão vazias as reuniões de oração. Talvez nós nos perguntamos o porquê de muita luta e sofrimento e muitas coisas não acontecerem em nossa vida, mas principalmente na nossa igreja. Às vezes a resposta é porque nós oramos pouco. Nós oramos pouco. A oração é central na vida do cristão. Ela é central no meio eclesiástico, de forma formal, através da liderança, mas ela é também central nos relacionamentos, um orando pelo outro, e ela é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para fazer grandes coisas. Tiago encerra essa carta falando a respeito daqueles que se desviaram dos caminhos. E é interessante que no contexto de oração, nós podemos sim inferir, devemos orar por aqueles que ficaram para trás, por aqueles que na caminhada junto a Cristo se desviaram, caíram e ficaram um pouco para trás. Mas o ensino não é apenas orar por eles, Tiago está dizendo, nós devemos ir atrás, buscar. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, a ideia é que alguém foi até lá, alguém falou com a pessoa, alguém convenceu a pessoa a voltar, alguém exortou, confrontou, corrigiu, aconselhou, demonstrou amor, demonstrou caridade. E assim, Deus utilizou tudo isso para quebrantar coração, para trazer arrependimento. E essa pessoa voltar, Tiago diz no verso 20, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. Não quer dizer que você salva alguém quando você traz ele de volta para a igreja, no sentido de que a salvação é Deus quem faz, mas significa que você foi o instrumento que Deus utilizou para trazer de volta um filho que estava perdido, uma ovelha que estava perdida. Você foi o instrumento que Deus utilizou para que alguém que tinha se desviado voltasse ao caminho de Deus e cobrirá a multidão de pecados. Nós temos a certeza, Tiago encerra dessa forma, a certeza do perdão. Nós temos aqui um lembrete de que nós precisamos não só orar por aqueles que se desviam, mas ir atrás deles e conversar com eles e chamar. E com paciência, com amor, exortar quando oportuno, confrontar quando for oportuno e necessário, mas acima de tudo, estender a mão para tentar levantar. Como é triste quando a igreja trata dos caídos de forma crítica, julgando, machucando. A igreja deveria estender a mão para aqueles que caem, com humildade e graça, dizendo, volte, estamos te esperando. O seu Pai Celestial te espera, se arrependa, volte. Existe o lembrete, multidão de pecados serão cobertos. Ninguém pode dizer, mas eu desviei para longe demais. Agora Deus não me aceitará novamente. Multidão de pecados serão cobertos. A oração é central na vida do cristão, de forma individual, de forma eclesiástica, junto à igreja e também nos relacionamentos com os irmãos. Mas ela é central porque ela é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E nessa centralidade, vivendo a nossa vida como cristãos nesse mundo, nós não podemos nos esquecer daqueles que se desviaram. Não podemos julgá-los, devemos buscar restaurá-los, ajudá-los, resgatá-los. Queridos, não é fácil viver neste mundo. E nós precisamos de conselhos práticos. Tiago nos dá conselhos práticos.
E os conselhos de Tiago começam e terminam com a oração. Sem oração, nós vamos falhar muitas vezes. Sem oração, uma vida que já é difícil fica ainda mais difícil. Lutas que já são pesadas se tornam ainda mais pesadas. E sem o entendimento da centralidade da oração, batalhas que você não precisaria lutar sozinho, você está lutando sozinho. Que nós possamos entender isso tudo e utilizar da oração individualmente, no contexto da igreja, junto aos irmãos, nos lembrando que a oração é um instrumento poderoso do Senhor para cumprir com a vontade dEle. É isso que Tiago nos lembra. A nossa vida deve ser centrada na oração, que é instrumento poderoso do Senhor, sem nos esquecer dos perdidos. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos porque podemos ouvir a Tua palavra e podemos receber conselhos práticos sobre o nosso dia a dia. Nós pedimos que o Senhor nos faça pessoas de oração, que amam a oração e que oram constantemente e insistentemente, que se comprometem e se esforçam para orar um pelo outro, para contar com a oração um do outro, para fazer uso da comunhão e da ajuda que existe dentro do Teu povo. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a nos lembrar daqueles que ficaram para trás. Nos dê coragem, nos dê sabedoria para conversar, para buscar, para estender a mão. E que o Teu Espírito possa quebrantar corações endurecidos. Possa, Senhor Deus, restaurar relacionamentos partidos, para que o Teu povo, os Teus filhos, voltem para o Senhor. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.